Bem, iniciando agora a nossa aula sobre o uso de cruzamentos dentro do melhoramento animal, a gente primeiro vamos definir o que é cruzamento, né? O cruzamento é definido como o acasalamento de animais de diferentes raças ou linhagens, ou seja, em alguma instância ele vai ser similar ao que a gente conhece como acasalamento exogâmico. É uma particularidade do acasalamento exogâmico. Então, o acasalamento é, específico para o cruzamento é um tipo de acasalamento exogâmico no qual os indivíduos acasalados são de diferentes raças ou linhagens. E daí a gente vai ter a necessidade de uma definição do que seja a raça. A raça é o agrupamento de animais de mesma espécie e origem com caracteres morfológicos, fisiológicos e econômicos comuns e transmissíveis hereditariamente, sob condições ambientais e de explorações ideais. Então, uma definição mais simplista do que seja raça é quando você tem dois animais de mesma raça, a sua prole é consistentemente homogênea, tanto na parte visual, os aspectos externos, quanto na sua parte fisiológica, tanto também quanto na sua parte produtiva. Então, essa consistência, essa homogeneidade que se tem é, e essa previsibilidade, principalmente, né, essa caracterização bem formal e esperada, né, essa parte de homogeneidade que define uma raça. Né? Então, não existe, um conceito biológico do que seja raça. Né? É um conceito mais zootécnico no sentido de expectativas de desempenho, expectativas de padrões dentro da definição da raça. Né? E, bom, raça é praticamente um conceito muito associado com fronteiras, né? Então, existem raças que geneticamente são muito similares em países diferentes, mas que por estarem de um lado ou outro da fronteira recebem nomes diferentes. Então, é muito comum na Europa essa parte essa definição. E no Brasil, especificamente, o que a definição de raça é regulada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Né? Então, o registro de uma raça depende um tanto da organização, né, das associações de produtores da raça e de um pedido formal, né, de inclusão dessa raça na lista do Ministério. Então, abaixo do conceito de raça, agora sim um conceito um pouco mais específico, é o de linhagem, ou linha, né? Ou variedade, estirpe, né? São alguns conceitos com nomes diferentes, mas que têm um mesmo sentido. Né? Uma linhagem é constituída de descendentes a partir de genitores selecionados, ao qual devem apresentar com notável fixação certos caracteres adquiridos por herança biológica daquele antepassado comum. Então, dentro de determinada raça, a gente pode ter uma linhagem com uma característica comum. Então, um exemplo seria em suínos, uma raça como a Landrace ter variedades, né, linhagens destinadas para a produção de fêmeas ou linhagens destinadas à produção de reprodutores machos, né? Ou então linhagens selecionadas para alta taxa de ganho de peso ou para alto número de leitões nascidos, né? Então, também seguindo nesse conceito aí da raça, né? O que eu falava sobre a parte geográfica estar associada a isso, né? Nós temos que cada país, né, dentro da Europa, né, dos principais produtores de carne suína, eles têm uma caracterização da sua raça Landrace. Então, a Landrace belga é diferente do Landrace francês,
Landrace holandês, do Landrace alemão, do Landrace dinamarquês e assim por diante. Então, cada um é uma linhagem, né, uma formação específica dentro da raça Landrace. Então, vocês vão verificar, né, quem tem um conceito de suinocultura vai verificar que o perfil cranial, a parte de perfil de orelhas, né, e as linhas corporais, né, a extensão corporal, elas vão estar todas associadas à mesma raça. Elas são caracterizadas pela mesma raça. Só que cada uma dessas linhagens vai ter uma diferenciação no aspecto produtivo, né, na sua especificidade de qual é o potencial, né, se é para produção de carne, se é para produção de carne magra, se é a parte de qualidade da carne mesmo, né, a textura, sabor da carne, ou se é para a parte reprodutiva, etc. Né? Então, aqui, uma linhagem que, na verdade, as associações de criadores chamam de variedade, né? Seria dentro do Nelore. Então, a gente tem o Nelore variedade mocho, Nelore variedade padrão. Então, basicamente, o que se tem na variedade, nessa linhagem mocho, foi que foram escolhidos reprodutores apenas, né, com a característica, né, com fenótipo mocho. Então, a ausência de cornos. Então, a partir dessa especificação, né, formou-se uma linhagem dentro da raça. Né? E importante também nos cruzamentos é o termo, né, a palavra híbrido. Né? Na década de 30, né, a adoção desse termo híbrido ela foi utilizada quando os melhoristas de milho resolveram se aventurar no melhoramento de aves. Então, existia um método que era a produção de linhagens endogâmicas e, posteriormente, o cruzamento entre essas linhagens. Então, o cruzamento de linhagens, sim, ele forma híbridos, né? Dentro do contexto da biologia, o termo híbrido é utilizado especificamente para indivíduos de populações contrastantes. Então, você teria, por exemplo, uma raça cruzada com a outra, ou então uma espécie cruzada com a outra. Então, esse último de espécie seria um termo mais adequado para caracterizar o híbrido, né? O pessoal do programa de melhoramento de milho que aplicou a técnica em aves levou a um grande problema, porque a consanguinidade, a endogamia, no milho, ela não tinha um grande efeito, né? Mas, dentro do melhoramento de aves, a gente tem que o incremento de endogamia, né, de consanguinidade, leva à depressão endogâmica e leva à queda na produção. Então, com isso, eles não tiveram sucesso em aplicar essa produção de milho híbrido, né, aplicada, né, à produção do frango híbrido, né? O programa foi abandonado, porém, até hoje, o produto do acasalamento entre duas linhagens continua sendo chamado de híbrido, embora biologicamente não seja o híbrido. Então, se você pegar o exemplo de produção, né, de produtos comerciais de pintinhos de um dia, ou então de reprodutores suínos, né, você vai ver com muita frequência eles sendo chamados de híbridos, embora biologicamente não o sejam, porque não passaram por esse mesmo esquema de formação de linhagens endogâmicas que é mostrado, que foi aplicado no programa de melhoramento de milho e que não teve sucesso no melhoramento de aves. Então, o que é um híbrido, na verdade, no conceito biológico, seria os animais oriundos de cruzamentos entre espécies diferentes, que geralmente são estéreis, né? Assim são o cruzamento de equinos e asininos,
né, de caprinos e ovinos, né, e normalmente esses descendentes eles são estéreis ou com baixíssima capacidade reprodutiva. Exceções estão, por exemplo, aí no cruzamento, né, entre leão e tigre, que levam à formação de animais férteis, né, embora naturalmente nunca tenha sido verificado essa ocorrência, né, de animais híbridos de leão e tigre na natureza, né, por conta da diferença na localização geográfica desses animais, né, eles só têm uma pequena área em que convivem juntamente e não existe relato confiável sobre esse cruzamento, mas em zoológicos, né, em cativeiro, existe essa possibilidade de procriação desses animais e eles são férteis. E outra forma comercial, né, essa última imagem, é o que na América do Norte se chama de bífalo, né? É o uso do bisão americano, né, que erroneamente é chamado de búfalo, com animais bovinos taurinos, ou seja, é o cruzamento entre o bisão, que é uma raça nativa da América, com o bovino, né, o gado europeu, que apresentam diferenças, né, são espécies diferentes e são híbridos e apresentam dada fertilidade.